Oi, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Débora e eu estou aqui gravando essas imagens, esses slides de correção de atividades para que a gente possa dar continuidade no que foi proposto pelo positivo, pelo que está em acontecimento na rede positiva e do CTPM. Eu espero que a gente venha estar trocando um pouco de experiência. Eu estou sentindo muita falta da turma, eu tenho certeza que vocês também, não só da turma, mas do colégio, mas vamos aproveitar esse tempo que a gente está, né, em quarentena, para estar estudando um pouco mais. Nesse capítulo, que você vai ler textos jornalísticos e perceber que a infância é um período de muitas descobertas, curiosidades e sonhos. Ser criança é viver em constante aventura, é ter mil sonhos e acreditar que todos eles são possíveis. Não importa a idade nem a origem, ser criança é também um jeito de viver. Né? Então, nessa imagem de abertura do capítulo, tem 3 crianças, assim, bem conectadas com os estudos, e é uma imagem bem pertinente para a nossa vida estudantil, né? Que a gente passa a vida toda estudando. Lá a primeira imagem tinha 3 crianças, aqui já é uma criança com o pai. E aí vem a próxima página, que é a de reportagem. Né? Leia esse texto, é uma história de um menino brasileiro que vai até Nova York para pedir que o português se torne a língua oficial da ONU. Mas será que ele foi de qualquer forma? Será que ele chegou lá de mão banana? Não. Vamos observar a imagem, a roupa que ele está vestido, ele não chegou de mão banana nem de qualquer forma, como nós ficamos dentro de casa, né? Ele foi todo vestido, ele chegou levando algo na mão, que se vocês leram o texto, vocês vão ver que foi uma carta escrita, né? E essa carta, ele faz um pedido bem interessante, e no decorrer do texto está discorrendo essa reportagem que foi realizada com essa criança, de alguns fatos que aconteceram. O texto que você leu é uma reportagem. Esse gênero textual, pertencente à esfera jornalística, apresenta fatos e assuntos com mais profundidade do que a notícia, utilizando fotografias, quadros informativos, dados estatísticos e trechos da fala de pessoas entrevistadas. Então, a reportagem ela tem uma característica bem específica, porque ela não é algo inventado. Né? É um fato, e quando se trata de um fato, é algo que aconteceu. E esse fato, ele foi estudado com mais profundidade. Quando um médico vai para a frente da televisão, de uma câmera, falar de uma determinada doença, ele tem um conteúdo mais profundo do que nós, que não estudamos aquele assunto. Então, ele tem mais propriedade para falar de determinados assuntos. Então, a reportagem ela vai ter essa característica de ser mais profunda, com base, com fundamentos, com fotografias, com dados estatísticos. E pode ter falas de pessoas também, por exemplo, tal médico pensa isso. Então, é um médico que é estudioso daquele determinado assunto. De acordo com o texto, é para responder essas questões. Qual é o assunto que é abordado no texto? Na reportagem, a entrega da carta do menino João Paulo, de 8 anos, à Secretaria-Geral da ONU, lá Antônio Guterres. Em que local, onde foi que foi publicada essa reportagem? No portal de notícias G1. Em que data a reportagem foi publicada? Foi publicada no ano de 2018, quer dizer que é uma coisa nova, né? Não foi tão velho, no dia 13 de julho. Qual foi o pedido que João Paulo solicitou na carta? Ele pediu a inclusão do português entre as línguas oficiais das Nações Unidas. Olha que coisa interessante. Quem foi que recebeu a carta da mão de João Paulo? Não foi o presidente da ONU, né? Mas foi a secretária-geral da ONU para a Juventude. Pelo trecho, a visita de um brasileiro de apenas 8 anos, mas com grandes planos, é possível concluir o quê? João Paulo foi sozinho entregar a carta? Será que seria possível?
João Paulo, mesmo com pouca idade, tem grandes projetos para o futuro? Essa aí é a mais interessante, né? João Paulo entregou uma única carta à secretária-geral da ONU para a Juventude? Não, então seria a próxima, a questão 2, a alternativa, né? A segunda alternativa. João Paulo vestiu terno e gravata para ir à ONU entregar sua carta. Você achou que foi adequado esse traje dessa criança? Eu achei também, né? É uma resposta pessoal, mas quando eu pedi que vocês fizessem a leitura da imagem da criança, vocês iam perceber de imediato que ele não estava vestido qualquer traje. Porque quando a gente vai conversar com uma pessoa de um patamar a mais do que o nosso, uma pessoa, uma autoridade, é necessário que a gente se porte, fale e se porte mesmo, né? Se coloque de uma forma mais adequada. É diferente quando você está jogando uma bolinha de gude com seu colega, que você pode estar de chinelo, pode estar descalço, pode estar sentado no chão. Na questão 6, está perguntando qual foi a última língua incluída na lista das línguas oficiais da ONU. A última língua listada foi o quê? O árabe, no ano de 1973. Por que João Paulo quer que o português entre na lista de línguas oficiais da ONU? Então, de acordo com o texto, né, ele deixaria os países de língua portuguesa mais fortes para defender ideias e projetos, e assim o mundo se tornaria um lugar melhor para todos. Por que a ONU tem suas línguas oficiais? Qual é a importância disso? A gente sabe que se na sala de aula cada um de nós falássemos uma língua, será que nós chegaríamos a um denominador comum? Não, né? Eu poderia até entender alguma coisa que um ou outro falasse, mas no geral seria muito melhor e muito mais viável acontecer como acontece aqui. Todos nós falamos a língua portuguesa, então é mais fácil a comunicação, a compreensão, os propósitos, né, os documentos escritos. Então é muito mais fácil de ser compreendidos. Há um argumento que justificaria a inclusão do português na lista de línguas oficiais da ONU. Volte ao texto e com lápis de cor destaque o que você concorda com ele. Então essa aí é uma resposta que você vai escolher. João Paulo escreveu a carta de próprio punho? O que significa isso? Significa punho. Punho é a parte da mão da gente. Então quer dizer que ele fez a própria mão, pegou o lápis e escreveu o texto. Ok? Na questão 12, nessa reportagem, os depoimentos e as opiniões vêm destacando por travessão, 2 pontos, aspas. Todos esses sinais de pontuação, a gente sabe que nós podemos utilizar como fala, como depoimentos. Mas nesse caso aqui, o que foi utilizado foram as aspas. Em que data a carta de João Paulo foi entregue à Secretaria-Geral da ONU? Foi entregue, ela tem uma data de escrita, mas ela tem uma data de entrega, no dia 12 de agosto de 2018. O que João Paulo ganhou de presente da ONU? Um PIN de 17 cores que representam a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Além da visita da ONU, de qual evento ele participou em agosto de 2018? Da Bienal Internacional do Livro, lá em São Paulo. A próxima é uma pergunta pessoal, você vai poder fazer da sua forma. Línguas mais faladas no mundo. Na reportagem apresentada, vimos que a ONU tem uma lista de 6 línguas oficiais para que seus documentos possam ser lidos por pessoas de todo o mundo. Você sabe quantas línguas são faladas no mundo e quais são elas? Olha, uma boa pesquisa. Que tal fazer uma pesquisa para descobrir essas informações? Escolha uma das línguas e leia sobre ela. Anote no caderno.
Voltando, vamos dar continuidade aí na página 32, falando agora um pouquinho sobre as palavras proparoxítonas. Nessas palavras proparoxítonas tem duas regrinhas básicas que assim são extremamente fáceis da gente gravar. Uma delas é que tem que ter no mínimo 3 sílabas e a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba, ela é tônica, ou seja, no caso da proparoxítona, ela é tônica acentuada. Então, aqui nós temos, pinte em cada coluna, palavras intrusas, ou seja, aquela que não tem a mesma classificação das demais da sílaba tônica. Então, na primeira coluna, nós temos a palavra árabe. Na segunda coluna, últimas. E na terceira coluna, lúdico. Se a gente analisar essas 3 palavras aqui, nós vamos perceber que essas 3 palavras possuem 3 sílabas e o acento está na antepenúltima sílaba. Agora complete o texto abaixo. As palavras árabe, última e lúdico são proparoxítonas, porque o acento está na antepenúltima sílaba. E todas as outras são paroxítona, porque o acento está na penúltima sílaba. Marque o X nas palavras proparoxítona. Então, basta identificarmos aquelas acentuadas para nós fazermos a análise. Esperto está fora, lágrima. Primeira, segunda, terceira sílaba é proparoxítona. Público também, última, penúltima e antepenúltima. Menino não tem acento, cardume não tem acento, pássaro. Pássaro, 3 sílabas e a terceira sílaba de trás para frente está acentuada. Oxítona, açúcar, fábula, médico, pálpebra, legumes não tem acento, malvado não tem acento, último e formigueiro. Aqui tem uma explicaçãozinha de um ditongo, ou seja, encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. No caso aqui nós temos a palavra língua, o guá. Nós temos uma consoante, 2 vogais. Marque na classificação de cada palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Caneta, vocês lembram que a gente fazia a cantada da palavra? Caneta. Vítima, proparoxítona. Café, acentuada. Ácaro, proparoxítona. Cabide, paroxítona. Maracujá, oxítona. Esperança, esperança. Lâmpada, plástico. Português, bombom. Bombom, palavra oxítona terminada com M. Celular, palavra oxítona terminada com R. São regrinhas. Dúvida, proparoxítona. Amizade. Sonâmbulo, proparoxítona. Fácil, paroxítona. Anel, oxítona. Para realizar essa atividade, foi necessário identificar a sílaba o quê? Tônica de cada palavra. Se a sílaba tônica está na última sílaba, dizemos que a palavra é oxítona. Se está na penúltima, ela é paroxítona. Se está na última, proparoxítona. Também podemos concluir que todas as proparoxítonas são acentuadas. Aqui embaixo tem uma tabelinha para vocês recortarem ou para vocês reescreverem aqui. Na primeira vai estar sábado, óculos, árvore, música, máscara, abóbora, máquina, sílaba, príncipe, matemática, tímido e pêssego. São palavras acentuadas. Agora, dando continuidade, nós estaremos falando sobre as notícias. Notícia tem algo que se difere de reportagem. A reportagem, quando eu estava falando, eu disse para vocês que é algo mais profundo, é algo mais pesquisado, mais correto.
A notícia já nem tanto. A notícia ela é mais imediata. Aconteceu isso no bairro, no centro. Aconteceu isso no bairro Antônio Pimenta. Então é algo que a notícia ela sai e depois chega-se ao fato verdadeiro. E infelizmente a notícia ela corre um sério risco de ser falsa, né? Nós temos na mídia hoje o que é chamado de fake, que é justamente uma notícia imediata. E depois, quando se aprofunda naquele assunto, percebe-se que não é tão verdade. Mas aí nós temos aqui a exposição de uma notícia verdadeira, né? Na época em que o texto foi publicado, quantos livros Cassiane já havia lido? Naquela época, Cassiane havia lido 409 livros. Olha que top! Pessoa, para ser bom escritor, é necessário que ele seja bom leitor. Com relação à notícia lida, escreva o título. Aos 10 anos, menina já leu mais de 400 livros na biblioteca em casa. Uma parte auxiliar à notícia é uma informação, né? Cassiane Marques Nascimento decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo e montou uma biblioteca em casa. Olha que legal. Toda notícia é escrita com base em informações essenciais. Identifique na notícia sobre Cassiane Nascimento as informações elementares, ou seja, as mais relevantes, respondendo às questões do quadro a seguir. O que é o fato? A menina, o que aconteceu? A menina de 10 anos monta uma biblioteca. Quem é a menina? Cassiane Marques. Quando isso foi acontecer? Quando aconteceu? Foi a notícia, não é possível precisar, não tem uma data certa, mas a gente sabe que foi no ano de 2015 que foi publicada a reportagem, ou seja, aconteceu antes de 2015. Onde foi que aconteceu isso? Na cidade de São Paulo, São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Como foi que aconteceu isso? Com o apoio de pessoas que assistiam ao vídeo de Cassiane. E por quê? Depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer a mesma coisa que ela. Então aí vem uma questão pessoal, outra questão pessoal. Por que a menina tem um caderninho? Para não perder as contas. Olha, de quantas viagens já fez, ou seja, quantos livros já leu. Porque em cada livro nós fazemos uma viagem no inconsciente, uma viagem no imaginativo, na imaginação, né? Qual o apelido Cassiane ganhou na escola? Ganhou o apelido de a menina que devora livros. Tem um filme que é com base em um livro, A Menina que Roubava Livros, é maravilhoso. Em razão da quantidade de obras que ela já leu e rapidez com que ela fez, né? Quem foi a maior incentivadora de Cassiane? Foi a professora Maria Cristina. Muito bem, a professora dela. Como essa paixão despertou? Despertou a leitura do primeiro livro, realizada em 2 dias. Foi um livro tão apaixonante, né? Tão assim atrativo, que ela leu em 2 dias. Quem interrompe as leituras de Cassiane e por qual motivo? A mãe. Por quê? Porque quando ela está lendo, a menina esquece de tomar banho, de comer, de fazer um monte de coisa. Aí está pedindo para vocês fazerem material de apoio, a notícia do menino de 8 anos que é aprovado na universidade na Bélgica, colhe-a no caderno e complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. O título, o subtítulo, o que foi, né, o fato, quem, onde e como aconteceu. Ok? Oi, turminha, mais uma vez estamos aqui juntos, espero que vocês estejam aí do outro lado, aproveitando um pouquinho essa aula. Eu estou com saudades, mas vamos estar próximos pelo menos pela voz. Nesse capítulo, que é a vida da gente,
Você vai ter a oportunidade de comparar modos de vida de uma cultura indígena com uma não indígena. Vai perceber como um cronista, né, que é o escritor desse tipo de texto, vê fatos do cotidiano e as reflexões que faz com base neles. Então, prepare-se para encontrar um novo olhar, uma nova perspectiva. As crônicas, elas têm uma característica muito legal, porque a principal característica de uma crônica é a narrativa de algo comum em uma sociedade, em um ambiente, em uma casa. E isso vai ser contado e narrado de uma forma bem lúdica, com um certo humor. Então, no texto aparece essa crônica de Fernando Bonassi. Na videoaula, a professora já explorou bastante sobre Fernando Bonassi. Tem uns artigos dele bem legais. Quem quiser fazer a leitura, faça. E qual é o objetivo dessa crônica? Mostrar como vivem que as pessoas, os índios, né? Uma comparação, fazer uma crítica aos valores das pessoas não indígenas. Em sua opinião, como o autor escreve essa crônica? Como ele imaginava que seriam seus leitores? Provavelmente crianças, pois o narrador também é uma criança. O que pode ser lido como um recurso que faz os leitores identificarem com a história. Além disso, a linguagem é menos rebuscada, mais próxima da oralidade. Quem é o narrador da história? Parece ser uma criança. Parece porque ele estuda, além disso, usa uma linguagem muito comum entre outros estudantes, colegas da turma, né? Uma coisa interessante nas crônicas também é que são textos curtos. O texto, uma reportagem, por exemplo, ele pode ser uma reportagem de um livro. Na crônica isso não acontece. Na crônica, usa-se textos menores para que o leitor seja atraído e chegue ao final do texto. E quando ele chegar no final do texto, ele seja surpreendido com algo. Então, a crônica, ela tem essa magia de fazer com que o leitor ele fique no início, leia o meio e conclua o final. Quantas vezes a gente pega um livro e não chega no final? Por quê? Porque são textos maiores. E na crônica, você não vai encontrar um livro, a crônica disso. Não. São as crônicas. Então, pode ter um livro que tem várias crônicas, várias narrativas, né? Narrativas menores. Tem um livro que chama Cara e Coroa, eu sou apaixonada por ele, de Carlos Drummond de Andrade. E são várias crônicas, coisas bem simples do dia a dia e que têm uma leveza e nos fazem rir muito, porque todas têm um final engraçado. Segundo o texto, o que parece ser evoluído para algumas pessoas. Morar em um país com muitas construções, com prédios, carros e até naves espaciais. Por quê? Porque é diferente da comunidade indígena, não é mesmo? Como você imagina ser o dia a dia de um índio? Isso é uma resposta para você pensar. Fecha o olhinho, pensa, imagina numa aldeia. Imagina os índios brasileiros, quando eles estavam aqui nativos, sozinhos na América. Você acha que apenas os indígenas podem viver com respeito uns aos outros? Claro que não, né? Isso aí é uma obrigação nossa. Todos nós temos responsabilidades com a sociedade, em viver em paz, em viver de forma pacífica. O que é necessário para que todas as pessoas sejam consideradas evoluídas? A primeira coisa é respeitar o seu espaço, respeitar o espaço do colega. Né? Aqui a questão 15 faz um questionamento e você vai responder. O que o narrador e sua turma combinaram? Combinaram fazer parte de uma tribo em que respeitam uns aos outros à medida que forem crescendo. Olha que coisa boa, né? Até pra gente. Em sua opinião, que dificuldades impedem as pessoas de serem evoluídas?
o estresse, a ganância, a falta de empatia. Nós estamos agora no momento em que nós estamos recuados dentro de casa, não é mesmo? E é uma dificuldade, porque nós não estamos habituados a isso. Nós estamos habituados a quê? A cumprir horário à risca. Todo dia, 15 para 1, você tem que estar no colégio, 5h30, seu pai tem que te buscar, você tem que fazer inglês, você tem que fazer judô, você tem que fazer futebol, você tem o horário certo para almoçar. Então, isso é necessário, mas muitas vezes isso acaba perdendo, tirando um pouco da nossa empatia, da nossa afetividade com as pessoas que estão ao nosso redor, porque é muito corrido, né? Na crônica, é possível reconhecer em que época o fato narrado aconteceu? Não, né? Não tem indicativo. Aqui a alternativa D. Os índios estão aqui, faz tempo. Por que, gente, que quando a gente utiliza esse termo aqui, os índios estão aqui? Que aqui é esse? No nosso Brasil. Aqui, converse com o professor e os colegas sobre as atitudes que a turma tem em sala de aula e que devem ser revistas e analisadas. Proponha mudanças, registre-as nas linhas a seguir e justifique-as. Então, você vai utilizar esse espaço e você vai dar essa sugestão para quando retornarmos a gente possa fazer um apanhado, possa aprender um com o outro, possa coletar essas informações, né, com bastante argumento, para que possamos trocar ideias e sermos bem-sucedidos, não é mesmo? Um abraço, até a próxima aula. Olá, turma, de volta, agora com palavras de cá para lá, tempo verbal. Quando a gente fala em tempo, a gente imagina várias coisas, né? O tempo hoje está quente, o tempo hoje é um momento. E esse tempo verbal está relacionado ao verbo, que está relacionado ao agora, ao que passou e o que ainda vai acontecer, ou seja, presente, passado e futuro. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque o tempo indicado pelos verbos destacados. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Quando a gente ouve, está no presente, no passado ou no futuro? No presente. Mas a minha professora disse, ela já fez, uma coisa que eu fiquei pensando. Isso foi agora? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Ah, já aconteceu, então no passado. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem, baterem, está no presente, no passado ou ainda vai acontecer? Isso que a gente vê. Então está no presente. E os índios estão aqui faz tempo, ó. E os índios estão aqui faz tempo. Ainda está, ó, está no presente. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. Também está no presente. Responda a questão a seguir. Que tempo verbal predomina na crônica? O presente. Na crônica, os verbos do passado indicam. O que os verbos do passado indicam? Indicam lembranças. Olha, as coisas que estão na memória, lembranças do narrador. Que efeito o tempo presente causa na crônica? Indica um fato relatado, atual, algo que aconteceu há pouco, ou naquele momento. A respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões. Que palavra pode substituir a expressão
agente, sem mudar o sentido. Então, nós, porque nós já até vimos essa troca de agente pelo pronome nós. Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas pelo pronome escolhido. Então, quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros, naves espaciais. O que foi alterado no verbo? O tempo? A pessoa? Ou o número? Foi a pessoa que deixou de ser eu para ser nós. Singular, primeira, segunda e terceira pessoa no singular. Primeira, segunda e terceira pessoa agora no plural. Eu tenho boas atitudes. E nós? Nós temos boas atitudes. Tu tens boas atitudes. Vós tendes boas atitudes. Ele tem boas atitudes. Eles têm boas atitudes. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. A palavra destacada revela uma ação totalmente concluída, que está acontecendo no momento, ou que ainda vai ser realizada. Totalmente concluída. O tempo do verbo destacado é classificado como, disse, presente, passado ou futuro. Ela está dizendo agora, ela já disse ou ela ainda vai dizer? Ela já disse. Passe a frase para o tempo em que o verbo indica ações que aconteceram no passado e que foram concluídas. Os curumins brincam no lago. No lugar de brincam, nós vamos colocar brincaram. Os curumins brincaram no lago. O jantar é a base de milho, mandioca e batata doce. O jantar foi a base de milho, mandioca e batata doce. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. O índio brasileiro lutou para manter as tradições vivas. Muitas tribos usam a rede para dormir. Muitas tribos usaram a rede. Ele pinta o corpo para enfeitar. Ele pintou, quer dizer que já passou. Cada povo indígena dança de uma maneira própria. Se é dança, então dançou. Em seguida, vem uma tirinha do Cascão. Olha que gracinha. Um dia você poderá resistir ou vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar você. Daí que eu não vou querer. Você vai estar muito velha. Quer dizer, ele vai demorar muito tempo para tomar banho, não é mesmo? Você vai querer casar com uma pessoa suja? Também não. Circule na frase a seguir o verbo que está no futuro. Então, poderá. Substitua as palavras sublinhadas, por outra que indiquem futuro. Vou aceitar. Aceitarei. Você vai estar. Você estará. Olha que legal. Os verbos utilizados por você representam uma ação que acontecerá. Quer dizer que estará, né? Estarei, poderá. São fatos que acontecerá. Reescreva as frases agora no futuro do verbo. Eu estudo, eu estudei, eu estudarei. Eles viverão da terra. Nós andaremos de bicicleta. Tu sonharás. Vós saireis para brincar. Ele chorará. Se você observar, todos esses fatos estão sem se concretizar. Ou seja, ainda se tornarão uma realidade. Nessa parte, identifique a pessoa do verbo nas frases e acrescente o pronome pessoal. Os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem frequentei?
eu, eles falarão, nós entramos, eles saíram, tu viverás, ele confessou. Eu gosto, eu falarei, eles competiram, tu convencerás. Eu gosto, nós respeitamos, eles vencerão. Mais alguns minutinhos, turminha, com agora dando continuidade em tipos de narradores. Nós já conversamos muito na sala, os narradores, que são aquelas pessoas que contam algo, que contam história, que narram acontecimento, que narram fato. E esse narrador são dois praticamente os mais importantes a serem estudados: o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que conta a história. Lembra da professora Débora lá na porta contando a história? Aí depois ela entra e faz parte da história. Então, o narrador observador é aquele que está fora e conta o que está acontecendo. O personagem, ele faz parte da história. O narrador da crônica Seríndia é muito mais legal. Ele é um narrador observador, um narrador personagem. É um narrador personagem, ele faz parte da história. Nessa crônica, há reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou, ele viveu. Por isso que diz que ele é personagem. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem, que narra um fato que não aconteceu realmente. Ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. Mas ele sentia o prazer, né? Explique como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplo. O narrador personagem, porque ele inclui suas ações na história. Ele utiliza o verbo na primeira pessoa, o eu, o nós, o agente, né? Ele faz parte daquele enredo. E aqui, você reconhece essas cenas? São histórias, né? Cada uma tem sua... Olha... E aqui vocês vão fazer essa atividade proposta. Escreva trechos das histórias representadas, usando ora o narrador observador, aquele que conta a história sem participar, ora o narrador personagem, aquele que está presente, vive os fatos da história. Então, aqui nós temos a história da Chapeuzinho Vermelho, aqui nós temos a história da Branca de Neve, e aqui nós temos a história dos 3 porquinhos. Muito bom. Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos que terminam, que tem uma terminação an e ão. Circule no trecho a seguir os verbos que estão no passado. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as que vivem aqui na cidade do Brasil ficavam fazendo mal umas às outras. Reescreva o trecho trocando a primeira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Então, nós temos lá na primeira pessoa do singular, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural. Eles viram um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui na cidade do Brasil ficavam fazendo mal umas às outras. Observem, por favor, que o vi se transformaram em viram, porque o fato já aconteceu. Entendia, ficavam,
ficavam. Mas olha o vi. Aí eles viram um índio na televisão, dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui na cidade do Brasil ficavam fazendo mal umas às outras. Copie da resposta anterior os verbos que estão no passado. Viram, entendiam e ficavam. Como a grafia desses mesmos verbos no futuro? O vi, que se tornou no passado. Viram, aqui, virão. Entendiam, que veio de entendia, permaneceu. Mas entenderão. Aquilo que ainda vai acontecer, o verbo, a terminação dele é com ão, utilizando tio. Ó tio. Ficavam, com M, ficarão no futuro. Em que tempo verbal estão os verbos ganham e sonham? No presente. Na frase, eles dão aula à noite. Em que tempo verbal estão o verbo em destaque? Eles dão. Também está no presente. Nem todas as formas verbais terminadas em ão estão no futuro. Isso aqui é uma informação importante. Você percebeu que os verbos tiveram terminações diferentes de acordo com o tempo